Bom dia, meu amigo. Bom dia. Olha, meu amigo, prazer estar aqui mais essa semana. Prazer é todo meu, você sabe disso. Para prestar esse serviço de qualidade, essa informação à população. Né? E hoje o tema abordado é as nuances do contrato de compra e venda, seja ele particular ou público. Qual a preocupação que você tem que ter, né, quando você não está sendo acompanhado por um profissional? Às vezes as pessoas querem fazer isso sozinhas. Elas não têm a noção nem do risco que elas estão correndo ao fazer isso sozinhas. É um patrimônio de uma vida inteira que elas estão ali conquistando, né? Ou seja o comprador, ou seja o vendedor, não sabe se o camarada é picareta, ele não vai pagar o preço, ou vai se utilizar de alguma artimanha para passar o imóvel para o nome dele sem pagar o preço. Sim. E de igual forma, aquela pessoa que está pagando o preço ali, saber se de fato aquela pessoa que está vendendo, ela pode vender ou não. E aí isso tem a ver com as partes envolvidas no contrato. Sobretudo com a emissão das certidões negativas, para saber se está tudo em dia, né? Com o imóvel, se não existe nenhum apontamento na matrícula, ou com a pessoa dos vendedores, se não existe nenhum apontamento em relação a ele. Existem situações em que se utilizam desses contratos, seja através de procuração, de pessoas incapazes. Incapazes no sentido da pessoa não ter discernimento para fazer o negócio, né? E aí você pega ali uma procuração dela, você pega ali uma assinatura dela, e ela não tem discernimento para fazer aquilo. Ela deveria ter sido interditada, deveria ter nomeado um curador para ela e não foi. Mesmo ela, por exemplo, ela estando lúcida, por exemplo, uma senhora de 92 anos, Isso. né, ela tem um imóvel. Esse imóvel ela adquiriu no casamento, né? Sei. E desse casamento ela tem 5 filhos. Uhum. Mesmo ela tendo as suas Faculdades mentais, sim. Joia, tudo bacana, ela não pode vender sem assinatura dos filhos? Não, vamos lá. Isso aí tem a ver com o direito sucessório, tá? Direito civil, direito sucessório. E aí a gente fala o seguinte: quando você compra um imóvel na constância do casamento, e sobretudo, acredito que nessa época ela já deve ter casado antes de 1977. Sim. Em 1977 foi um marco, foi a criação ali da lei do divórcio. Então, e quando entrou a lei do divórcio, entrou também um regime obrigatório, deixou de ser o da comunhão de bens, onde todos os bens se comunicavam, os adquiridos antes e depois do casamento, inclusive os recebidos por herança. Então, aqueles bens eram do casal. E quando alguns deles faleciam, metade do bem era a meação daquele cônjuge, quer dizer, meação metade, e a outra metade cabia aos filhos. Ou sobe, quando não tem filhos, retorna aquele patrimônio para o pai e para a mãe. Ele sobe para o pai e para a mãe. Pai e mãe herdam. Então, o fato dela ter 92 anos não a incapacita de abrir mão de vender os imóveis dela, até porque não existe herança de pessoa viva. Né? Então, vamos lá. O pai faleceu, os filhos herdam os 50% dos pais. Então, numa futura alienação desse bem, uma futura venda desse bem, isso obviamente tem que ser feito em inventário. Esse imóvel tem que sair do espólio do falecido e fazer parte do espólio dos filhos e da mãe. Certo? Uma proporção de 50% para cada um. E aí sim, isso vai ser registrado no RG e esse bem vai ficar em condomínio. Todos têm direitos sobre o imóvel e obrigações também. De pagar o IPTU, taxa de incêndio, condomínio, essas coisas. Todo mundo tem o dever de pagar, não é só direito, né? Sim, o dever de pagar, às vezes as pessoas esquecem que tem que pagar essas coisas, né? O bem de todo mundo, o IPTU chega, na hora de pagar o IPTU não é meu. Na hora de pagar o condomínio não é meu. Mas na hora de receber a herança é meu. Na hora de pagar o imposto de transmissão causa-morte, que é o IPT, que corresponde a absurdos 5% do valor do imóvel, ninguém vai pagar.
O cara está herdando aquilo ali de graça, ele não trabalhou nada. Ele não quer ter gasto, né? Para poder adquirir aquele imóvel. Então, tem essas nuances do contrato, tá? De compra e venda. E tem essas nuances do contrato particular de compra e venda. Então, contrato, quando se fala em contrato, você tem uma promessa de compra e venda, que pode ser pública, ou pode ser particular. Quando você fala em promessa, geralmente esse valor é parcelado. Tá certo? Quando você fala em promessa, geralmente esse valor é parcelado. Quando você fala em compra e venda, o valor é pago à vista. Você faz uma promessa de compra e venda no cartório público, o cara vai pagando as prestações, no final aquilo se converte em compra e venda. Já no instrumento particular de compra e venda, quando se trata de um imóvel de posse, o imóvel ele não é registrado, ele não tem matrícula junto ao Registro Geral de Imóveis. O Registro Geral de Imóveis é um órgão que registra os imóveis naquela região. Vamos usar RGI, né? Isso. Então ele cria lá, um engenheiro faz a planta do imóvel, assina a ART, a anotação de responsabilidade técnica, dizendo que aquele imóvel está em condições de ser construído de habitualidade, que aquilo não vai cair. Abre-se processo administrativo na prefeitura, a prefeitura lava o habite e aí é feita uma matrícula para aquele imóvel. Uma matrícula para aquele imóvel. Com as suas medições e confrontações, e o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, seus confrontantes. Né? E aí se cria uma matrícula. Aí está registrado lá aquela matrícula no nome do camarada. Nesse caso específico, que é o imóvel de posse, ele não tem matrícula, ele não é registrado. É um negócio feito entre as partes. E ele é protegido pela Constituição Federal. Então, como é que ele faz para ele se resguardar de qualquer situação em relação a isso? Verifica se de fato quem está vendendo tem de fato a posse sobre o imóvel. Tem lá o ônibus domínio, ânimo de ser dono. Se ele mora lá mais de 5 anos, se ele paga as contas, se ele paga o IPTU, paga a conta de água, de luz, se está no nome dele, se foi ele que construiu, se ele tem as notas de construção daquele imóvel, você comprou de outra pessoa. E pode ter acontecido ele comprar de outra pessoa, mas cadê o recibo de compra e venda dessa pessoa que você comprou? E o ideal, João, é o seguinte, que esse contrato, que é um contrato feito entre as partes, ele não tem publicidade. Então, que você pega esse contrato e registre ele no cartório de registro de títulos e documentos. Entende? E quando você registra isso, você torna aquele documento que é particular, que é entre as partes, em um documento público, onde todas as pessoas vão ter acesso àquele documento. E se acontecer de extraviar, queimar, molhar, rasgar, você não perde, porque aquele é o único documento que comprova que você comprou aquele imóvel. Então, isso serve para proteger as partes envolvidas no contrato. Tá certo? Então, esse imóvel, no caso, ele não poderia ser vendido sem assinatura de todos? Não. Em princípio, o oficial do cartório, eu não sei de que forma isso foi feito, ele não poderia nem fazer, nem lavrar essa escritura sem a assinatura dos filhos. Mesmo a dona lá, a viúva, estando em plenas faculdades mensais, porque ela é detentora da parte dela. Mas não é do pai, né? A partir do momento em que o marido faleceu... Os outros filhos podem mover uma ação contra o irmão que vendeu? Vai entrar anulando. Anula-se esse negócio. Você pega, destrui a casa e aí quem comprou é que vai ter que entrar com o processo contra ela e o filho que vendeu, que não poderiam ter vendido. Entendi. Entendeu? É isso aí. Meu amigo Sadala, Wilson Sadala, sempre esclarecendo aqui as dúvidas dos ouvintes. Muito obrigado pela tua participação, como sempre você arrebentando. Parabéns. Mais uma vez foi um prazer Contatos, poder prestar essa informação à população. Eu vim aqui em nome da Remax, empresa conceituada, presente há 49 anos em 116 países, e a gente veio prestar esse serviço, essa informação para a população. Meu contato é o 99503-7889. O endereço da Remax, onde eu trabalho, é na rua Arthur Rios, número 27, em Campo Grande. Tá? Show. Bandeirantes.